Bom dia. A gente vai começar agora o estudo de um novo grupo particular de sólidos, que são os cilindros. Vocês vão perceber que os cilindros, da mesma forma que os prismas e os poliedros, particularmente falando dos poliedros de Platão, os cilindros também possuem características muito próprias que somente os cilindros possuem. É isso que a gente vai estudar a partir de agora, cilindros. No primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a definição e logo em seguida os elementos. A definição, eu vou trabalhar uma definição um pouco mais simples, didática, intuitiva. Depois eu faço uma definição um pouco mais sofisticada, elaborada. E logo em seguida eu mostro para vocês quem são os principais elementos que estruturam, que compõem o nosso cilindro. Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, várias moedas idênticas às moedas de R$1. Idênticas, todas elas rigorosamente iguais uma em relação à outra. E você vai posicionar uma moeda sobre a outra, perfeitamente falando, até que se forme uma torre de moedas de R$1. Quando formar a torre, tu vai dar aquela ajustada, apalpada. Você vai dar aquela acertada nas laterais dessa torre, para que todas as moedas fiquem rigorosamente sobrepostas uma em relação à outra. Ali você criou, tecnicamente falando, um cilindro. Imagina, por exemplo, o CD, não a capa do CD, o CD propriamente dito. Você faz a mesma coisa, coloca vários CDs uns sobre os outros, depois ajusta as laterais para que eles fiquem perfeitamente posicionados um sobre o outro, e ali você criou uma torre de CDs. Tecnicamente você criou um cilindro. Imagina, por exemplo, que você desenhasse no caderno, numa folha de caderno, uma região, uma circunferência qualquer. Aí você recortou essa circunferência. Só que você fez várias circunferências rigorosamente idênticas e recortou com a tesoura essas circunferências do papel. Aí você pega essas circunferências e coloca uma sobre as outras, repetindo esse mesmo processo dos CDs, o mesmo processo das moedas. Você coloca essas folhas circulares uma sobre a outra, ajusta e você tem uma torre de papel, um modelo circular. Tecnicamente falando, é um cilindro. Se você pegasse não o CD, mas a capa do CD e fizesse essa pilha de capas de CD, você estaria construindo também uma torre, só que no formato de um prisma, no formato de um paralelepípedo reto-retângulo. É isso, tá? De forma mais simples falando. A gente pode criar vários exemplos aqui, ou citar vários exemplos de cilindros que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem uma pilha de um controle remoto, é um desenho, é um objeto cilíndrico. A gente pode imaginar um cano de água, um cano de PVC, de esgoto. A gente pode pensar aquelas lâmpadas compridas que a gente coloca nos corredores, nos tetos de garagem, por exemplo, na cozinha. Também é um objeto cilíndrico. A gente pode pensar, por exemplo, uma caneta em formato cilíndrico. Então, assim, tem vários exemplos. O fio de cabelo tem um formato cilíndrico. Um poste de energia elétrica. Então, assim, são vários exemplos. Uma lata de óleo, uma lata de leite condensado. As latas cilíndricas de uma forma geral. Isso é um conceito um pouco mais didático para vocês entenderem a ideia de cilindro, como é que se constrói e onde que a gente identifica no nosso dia a dia o cilindro. Eu poderia fazer um conceito um pouco mais sofisticado. Aí eu quero que vocês prestem atenção, por favor, no seguinte. Eu vou fazer um segmento de reta. Vou fazer um segmento de reta rigorosamente desse tamanho aqui, ó. Vem do ponto que eu vou chamar de ponto A e vai até, por exemplo, esse pontinho aqui que eu vou chamar de ponto B. Então você tem um segmento de reta, exatamente do tamanho de A até B. Ok. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou desenhar um plano, uma superfície plana, como se fosse o tampo de uma mesa, por exemplo, na cozinha, na sala de vocês. Então tá aqui, ó. Vou desenhar aqui agora a superfície plana, que eu vou chamar daqui a pouquinho de plano alfa, só para dar nome a ele. Então tá aqui, ó. Prontinho, aqui eu vou chamar de plano alfa. E eu vou fazer o que exatamente agora? Eu vou desenhar uma figura circular sobre esse plano alfa. Então tá aqui, ó, uma figura circular sobre esse plano alfa. E eu vou posicionar
esse segmento de reta AB exatamente sobre essa circunferência no plano alfa. Eu vou colocar essa extremidade B apoiada em qualquer pontinho aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou apoiar aqui. Então vai ser rigorosamente paralelo e igual. É o mesmo segmento. Tá aqui, ó. Só que eu não vou pegar apenas um, eu vou pegar dezenas, centenas, milhares, milhões de segmentos de reta idênticos a AB, inclusive com a mesma inclinação, ó, e vou colocar aqui. Então vou pegar mais um e vou colocar rigorosamente aqui assim também, ó. Olha só, eu vou colocando todos os segmentos de reta idênticos, congruentes, paralelos a AB sobre a circunferência. Então vai ficar algo mais ou menos aqui assim. Olha só como é que vai ficar. Vou colocando vários, tá? Observe que eu estou desenhando apenas sobre a circunferência. Vou apenas contornar no primeiro momento aqui, ó. Tá? Vou fazer pontilhado porque é aquela parte que está lá por trás e que num primeiro momento a gente não consegue enxergar direito. Mas a gente sabe que existe lá atrás. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que eu não vou fazer apenas colocando sobre a circunferência. Eu vou fazer também colocando no interior da circunferência. Então, colocando também no interior, aí começa a criar uma figura cada vez mais solidificada, uma estrutura cada vez mais compactada. Observe que quando eu começo a preencher o interior daquela circunferência, eu dou origem a um corpo cada vez mais maciço, sólido e assim por diante. É essa ideia que eu quero que vocês tenham a partir de agora. Como assim, professor? Não entendi. Imagina vocês brincando com aquele joguinho de varetas que a gente brincava na infância. Que você tinha várias varetas, não lembro quantas, 10, 20, 30, enfim. Preta, laranja, azul, amarela. E você tinha que tirar uma sem mexer nas outras. Quando você pegava todas as varetas juntas e colocava apoiada no chão, tá, ou na mesa, e dava aquela ajustada nas laterais, você formava ali o que? Uma figura cilíndrica, muito semelhante a essa que eu acabei de desenhar de amarelo para vocês. Basicamente era aquilo, tá? Ou quando vocês vão numa lanchonete, por exemplo, e vê aquele pacote de canudinhos, né, no balcão lá da lanchonete. Aqueles pacotes de canudinhos fazem um papel também desses segmentos de reta AB que eu desenhei para vocês. Então, quando você junta vários segmentos de reta, todos eles do mesmo tamanho e paralelos um em relação ao outro, de tal forma que o formato que se forme exatamente é um formato circular, isso ali, tecnicamente falando, é o que a gente chama de cilindro. Então você criou aqui, ó, um objeto sólido, um formato circular. É exatamente isso aqui que a gente chama de cilindro, tecnicamente falando. No final das contas, depois que você fizer todos eles perfeitamente um sobre o outro, vai ser um objeto mais ou menos igual a esse que eu acabei de desenhar. Aí você tem construído tecnicamente um cilindro. Como é que a gente poderia definir isso textualmente falando? Aí eu quero que vocês apenas prestem atenção. Se vocês quiserem copiar, vocês vão parando o vídeo e vão anotando aí as informações, tá? Mas o que é um cilindro? Um cilindro, por definição, é a união de todos os segmentos de reta paralelos e, ao mesmo tempo, congruentes ao segmento de reta AB, com uma das suas extremidades no plano alfa. E todos esses segmentos estão contidos no mesmo semi-espaço em que está contido o segmento AB. Então, olha só, abaixo do plano alfa é um semi-espaço, acima do plano alfa é um outro semi-espaço. Percebeu? Então você tem um espaço seccionado, cortado por esse plano alfa. Abaixo é um semi-espaço, em cima é um outro semi-espaço. Observe que todos esses segmentos de reta que eu desenhei de amarelo para vocês estão localizados no mesmo semi-espaço, que nesse exemplo aqui é o semi-espaço de cima do plano alfa. Todos eles estão localizados no mesmo semi-espaço
onde eu desenhei aqui, ó, o segmento AB. Isso é a definição técnica, tá? Mas não precisa de se preocupar muito com isso não. O mais importante aqui é vocês entenderem como que se constrói, como que se define, tá? Qual é a ideia um pouco mais técnica e também didática, intuitiva de cilindro. Bem, a gente falou da definição. Eu vou fazer para vocês agora os elementos. Então, vou fazer agora um cilindro melhorzinho aqui, basicamente igual, tá? Só que eu não vou preencher, não vou bagunçar ele não, tá? Porque agora eu vou começar a mostrar para vocês quem são os principais elementos que a gente tem dentro de um cilindro. Então, tá aqui, ó. Um minutinho, por favor. Criem o hábito de fazer os desenhos, tá? Em geometria espacial é fundamental vocês desenharem. Aqui eu vou desenhar, por exemplo, um plano, só para ilustrar. Desenhar um plano aqui só para ilustrar. Ok. Aqui vou chamar, poderia chamar de plano alfa, plano beta, enfim, né? Fica a cargo de cada um. Mas vou deixar de plano alfa porque fica mais fácil de identificar. A gente vai precisar dessa informação não. Tá aqui o plano alfa. Gente, olha só aqui, por favor. Num cilindro, da mesma forma que no prisma, você tem aquilo que a gente chama de base. As bases de um cilindro são exatamente as partes circulares. É a tampa da lata de óleo e o fundo da lata de óleo. Quando você abre uma lata de sardinha, uma lata de atum circular, você está abrindo um cilindro. A tampa da lata de sardinha e o fundo da lata de sardinha são, tecnicamente falando, as bases do seu cilindro. E aí, eu quero que vocês observem o seguinte, o que sobrou? Se fosse um prisma, as partes que sobraram seriam superfícies planas, só que num cilindro, essa parte lateral, a parte lateral da lata de óleo não é uma superfície plana, é uma superfície curva. Então, enquanto que no cilindro, enquanto que num prisma, você tem todas as superfícies planas, no prisma, no cilindro, as únicas superfícies planas são as bases. E as bases só tem um desenho, que é o formato circular. No prisma você pode ter base triangular, no prisma você pode ter base quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante. Quanto mais lado você tem em um prisma, se você tem um prisma de base com 20 lados, 30 lados, 40 lados, 50 lados no prisma, quanto mais lados você tem no prisma, mais próximo de um cilindro esse prisma se torna. Só que mesmo que você coloque milhões de lados no prisma, ele ainda assim vai ser um prisma, porque as partes laterais vão sempre ser superfícies retas, enquanto que no cilindro não. A parte lateral ela é obrigatoriamente, necessariamente uma superfície curva. Então já é uma diferença gritante de prisma para cilindro. As únicas partes planas, superfícies planas de um cilindro, são as suas bases e só tem um único formato, formato circular. E todo o resto é formato, uma superfície curva propriamente dita. Então você tem aqui, ó, vou escrever para você, ó, aqui você tem base, ok, e aqui também você tem uma outra base, duas bases da mesma forma que o prisma, duas bases. A gente tem nas bases os centros, vou até colocar aqui com uma outra cor, ó. Aqui você tem o centro da base, que eu poderia, por exemplo, chamar de centro O, O1, tanto faz, e aqui você tem o outro centro da base, que eu poderia, por exemplo, chamar de centro O, O2. Vou até colocar com uma cor vermelha ali, para dar um destaque maior. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de centro O1, e vou chamar aqui, por exemplo, de centro O2. É a origem O do segundo círculo, que é a segunda base, base de baixo, e aqui é o O1, origem O, primeira origem, primeiro círculo da base de cima. Tá bom? Só para a gente ter alguma referência.
Poderia chamar, por exemplo, isso aqui ó, de circunferência 1, C1, que é esse contorno aqui ó, de toda a parte lateral dessa lata de óleo, desse cilindro. Quando você olha a base, é apenas o contorno da base, é o comprimento de uma circunferência. Então você tem ali a circunferência 1, e aí você olha a base de baixo, somente o contorno dela é o contorno de uma circunferência, que eu poderia chamar, por exemplo, de C2, circunferência 2. Se eu olho a região interna que está colorido de amarelo, aí é círculo, que aí envolve área. Se eu olho apenas a bordinha dela, aí é circunferência, que é apenas o contorno. Gente, existem, por exemplo, dentro desse cilindro, aquilo que a gente chama de eixo. O eixo, olha aqui por favor, é como se fosse um carretel de linha. Imagina que você pegasse o carretel de linha e você não tem aqueles dois pedacinhos de papel colado tanto nessa parte aqui do carretel quanto nessa parte de baixo. E ali você não tem o furinho do centro da base e não tem o furinho também no centro da outra base. Quando você espeta uma agulha aqui assim, ó, você está espetando no centro de uma base. Se você fura esse carretel, de tal forma que ele saia lá no outro furinho da outra base, você está criando aqui, tecnicamente falando, o que a gente chama de eixo. Eixo. Então é como se fosse uma linguiça. Olha só, linguiça. Quando o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, enfim, seu namorado vai fazer, por exemplo, um churrasco, ele pega exatamente o espeto e espeta no meio da linguiça. Aí o que vai acontecer? O espeto está fazendo tecnicamente o papel de eixo. Então você tem a base de um cilindro, você tem os centros das bases dos cilindros, que eu chamei de O1 e O2, você tem os contornos das bases do cilindro, tá, que eu chamei de C1 e C2, que são as circunferências que contornam as bases. Você tem o eixo. O que é o eixo? O eixo é qualquer reta que passe obrigatoriamente pelos centros das duas bases, obrigatoriamente. Mas o que você tem, por exemplo? Aí eu quero que vocês tomem muitíssimo cuidado. Lá no prisma, você tem o que a gente chama de aresta lateral. Aresta lateral é o que? É a reunião ou a interseção entre duas superfícies planas. É só vocês olharem para a parede do quarto de vocês. Duas paredes. As duas paredes, elas se encontram formando essa linha vertical na sua frente aí. Quando você olha a parede com o chão, a junção da parede com o chão é o rodapé. Então o rodapé está fazendo o papel de aresta. Então, tecnicamente falando, a aresta é a interseção, é a região de encontro entre duas superfícies planas. Só que as únicas duas superfícies planas que a gente tem no cilindro são as bases. Só que as bases, elas são paralelas. E sendo paralelas, essas duas superfícies planas jamais vão se encontrar. Então você não tem arestas no cilindro. Tecnicamente falando, essa linha aqui, ó, que faz exatamente o tamanho do segmento AB, prestem por favor atenção, tá? Tecnicamente falando, isso aqui é o que a gente chama de geratriz. Então você tem geratrizes e não arestas no cilindro. Então vou desenhar mais uma geratriz aqui, ó. Olha só, por favor. Tá aqui, ó, mais uma geratriz. Então você tem mais uma geratriz. Você tem mais uma geratriz. Eu posso ficar percorrendo isso aqui infinitamente. Eu posso, entre duas geratrizes, colocar uma outra. Sempre entre duas geratrizes eu posso imaginar uma terceira no meio delas. Vou fazer apenas algumas aqui para vocês entenderem qual é o conceito de geratriz. Se você, por exemplo, tem uma lata de óleo, quando aquela lata de óleo na fábrica, na indústria, ela é produzida, ela é confeccionada, a parte lateral da lata, ela se fecha e você tem ali uma região de solda
para fechar, para lacrar aquela lata de óleo. É exatamente ali, ó, naquele lacre onde a lata de óleo se fecha, que é o que a gente chama de geratriz. Quando você tem uma lata de achocolatado, por exemplo, no formato de cilindro, e você tem um rótulo de papel, né, para ficar bonitinho, um rótulo, desenho lá do achocolatado, onde as duas partes desse rótulo se encontram ao redor da lata, forma aquela linha de encontro. Aquela linha tecnicamente é a geratriz do cilindro. Só que você pode perceber aqui que existem infinitas geratrizes dentro de um cilindro, tá bom? Infinitas. Então, gente, não existe aresta no cilindro. Entre aspas, a gente fala que é aresta, mas tecnicamente é errado. O nome correto é geratriz. A altura. Gente, a altura de um cilindro é o mesmíssimo conceito de altura em um prisma. Você calcula a menor distância entre as duas bases. Você sai de um ponto de uma base de um prisma e chega no correspondente ponto da outra base do prisma, formando lá nesse ponto de encontro um ângulo de 90 graus. Isso se ele for reto, concorda comigo? Porque se o prisma for oblíquo, a altura é o equivalente a isso daqui, ó. Olha aqui, por favor, que interessante. Olha só. Prontinho. Aqui você tem esse pontinho aqui, ó, da sua circunferência. Esse pontinho aqui equivalente da circunferência seria mais ou menos aqui assim, ó. Então você não consegue chegar aqui formando um ângulo de 90 graus. Aí você faz o prolongamento desse ponto. Aí você criou aqui, ó. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então a altura é a distância que vai daqui até aqui. Aí você tem a altura H do seu cilindro. Então você já começa a perceber que existe também o cilindro oblíquo e não necessariamente o cilindro reto. Mas tecnicamente falando, como é que se calcula a altura de um cilindro? É a distância entre as duas bases desse cilindro. Basicamente é isso. Gente, existe a altura, existe também aquilo que a gente chama de área da base. Como é que você vai fazer a base? A base é toda essa região pintada de amarelo aqui para vocês. A área da base é a área desse círculo aqui, ó. A área da base é a área de um círculo. Então eu poderia até escrever aqui, ó, área da base, só para já dar uma pequena adiantada para vocês. A área da base equivale a quê? A área de quem? A área do círculo que forma a base, do círculo da base. É isso que nos interessa. Então, falou em área da base, é você calcular a área de um círculo, do círculo que forma a base. É isso aí. E o que é a área lateral? Gente, quando você tira o rótulo, aquele papelzinho que faz o rótulo da lata de achocolatado, você descola ele da lata propriamente dito. Quando você consegue tirar sem rasgar todo aquele rótulo ao redor da lata de achocolatado, aquele rótulo de papel é, tecnicamente falando, o que? A área lateral. A área lateral do seu cilindro. Se você estica esse rótulo, que tipo de figura vai formar, hein? Imagina ele agora. Imagina você arrancando o rótulo da maionese, o rótulo do achocolatado de uma lata cilíndrica. Quando você abre, estica o rótulo, que formato que deu origem ali? A um normalmente retângulo. Por quê? Você parte do princípio que o cilindro ele é reto, ele não é inclinado, ele não é oblíquo, não é tombado igual esse exemplo. Então você criou ali a área lateral, que é a área de um retângulo. Depois a gente vai ver isso aí. Outra coisa, o que seria, por exemplo, a área total? A área total é pegar as duas bases circulares, você calcula a área do círculo de cima, obviamente que é a mesma área do círculo de baixo, e você tem duas áreas circulares. Isso é a área da base. Aí você soma com toda a área lateral, que é a área desse rótulo do achocolatado da maionese. Basicamente é isso. E não confundam, por favor,
Porque todo círculo tem obrigatoriamente o seu raio. Então, por exemplo, eu poderia representar o raio do círculo aqui assim, ó. Vou chamar de raio R. Poderia representar aqui assim, ó. Poderia representar aqui assim. Poderia representar aqui. A mesma coisa lá de baixo. Aqui você tem o centro da base de baixo. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é raio. É raio. Qualquer direção, desde que eu atinja a circunferência propriamente dita. Então, esses são os principais elementos que você tem. As bases, os centros das bases, o eixo, a geratriz, a altura, a área da base, a área lateral e a área total. Essencialmente falando, é isso. Tanto a definição, como também os principais elementos. O que seria, então, seção transversal? Gente, seção transversal, você já começa a desconfiar do que seja. Seção é corte, é repartição. E transversal é porque está relacionado a paralelo em relação à base. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tem helicóptero passando, deve ser meu pai me buscando, né? Provavelmente, né? Ah, quem fosse, né? Antes fosse. Não, gente, meu pai não está vindo buscar de helicóptero, não. Pode ficar tranquilo, tá? Então, gente, ó, eu vou desenhar um cilindro. Tá aqui, ó, desenhando um cilindro. Tá aqui, ok. Ó, tá aqui a base do cilindro. Aqui tá o centro da base de cima. Aqui tá o centro da base de baixo. Seção transversal. Você sabe que quando é uma seção transversal, é porque a seção ela é paralela em relação à base. Você já sabe isso aqui, ó. Paralela em relação à base. Então, gente, a base você tem tanto essa base de baixo, ok, como também você poderia considerar essa base de cima. Tranquilo, ok. E agora eu vou passar uma lâmina, um corte, vou fazer uma seção, uma repartição nesse cilindro. Só que de tal forma que esse corte vai ser paralelo em relação ao plano da base. Consegue enxergar isso aqui? Olha que interessante que vai ficar. Quando eu passo essa lâmina aqui, ó, exatamente aqui em cima, cria-se o que? Cria-se uma seção circular. Só que essa seção circular é uma seção paralela à própria base. Vou até pintar com uma outra cor ali, ó, para que fique em destaque para vocês. Essa região circular aqui que eu estou pintando de verde, ela é rigorosamente paralela em relação a essa base de baixo e em relação à base de cima. Então tá aqui, ó, seção, isso é o que a gente chama de seção transversal. Transversal, simplesmente falando, é quando você faz uma seção, uma repartição, um corte no cilindro, obviamente, de tal forma que essa seção seja paralela em relação à base. Simples assim. Agora, o que seria, por exemplo, uma seção que a gente chama de meridiana? Então, deixa eu fazer agora para vocês um outro cilindro para não embolar, para não bagunçar o desenho. Vou fazer um cilindro muito parecido com esse anterior, com esse de cima. Tá aqui, ó. Vou descer a geratriz, não é a aresta. Vou descer a geratriz, duas delas, melhor dizendo, porque eu poderia desenhar infinitas. Aqui você tem a representação da base de cima, a representação da base de baixo. Aqui está o centro da base de baixo, o centro da base de cima. Seção meridiana. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, vocês coloquem agora uma laranja de pé na mesa de vocês. Eu quero que vocês imaginem uma maçã colocada de pé na mesa de vocês. A maçã, vou até desenhar aqui no cantinho para vocês aqui, ó. A maçã seria algo mais ou menos aqui assim, né? Parecido com um coraçãozinho aqui assim, ó. Aí aqui tem o cabinho da maçã. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, por exemplo, uma faca e vocês vão fazer o que? Vocês vão cortar exatamente a maçã, ó,
passando rigorosamente pelo cabinho. Você vai cortar aqui a maçã rigorosamente ao meio, passando exatamente por aqui, ó, exatamente por aqui. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Que a seção meridiana está relacionada a meio, centro. Meridiana é aquela seção que você vai passar não pelo cabinho do cilindro, mas pelo eixo do cilindro. Aqui você tem um eixo do cilindro, ó, que é qualquer reta que passe obrigatoriamente pelos dois centros, centro de baixo e o centro de cima, tá aqui. Quando você faz esse corte passando obrigatoriamente pelos eixos, se eu coloquei o cilindro nessa posição, o corte seria mais ou menos aqui assim, ó. Olha só que interessante. Agora o corte vai ser aqui assim, ó, como se fosse uma faca. Cortei aqui. Agora olha só como é que eu estou cortando o meu cilindro. Exatamente nesse sentido aqui, ó. Quando eu passei a lâmina de cima para baixo, passando pelo meio do cilindro, o que vai dar origem? Vai dar origem a essa região que eu vou pintar de verde aqui para vocês. Olha só. Olha que interessante. Você fez uma seção passando pelo meridiano. Você fez uma seção passando pelo eixo. Você fez uma seção passando pelos dois centros das duas bases. Aí você criou essa figura que eu estou pintando para vocês aqui, ó. Se você cortasse efetivamente esse cilindro ao meio nesse sentido que eu estou cortando, através da seção meridiana, você ia enxergar o cilindro de frente exatamente assim como eu estou mostrando para vocês. Vocês iam enxergar exatamente essa figura colorida. Isso é o que a gente chama de seção meridiana. Seção meridiana é quando você reparte, você recorta, você secciona, você faz essa separação do cilindro, esse corte, mas passando pelos centros, passando pelo eixo. Então tá aqui, ó. É o que a gente chama de seção meridiana. Meridiana. Então, o que seria a seção transversal? A seção transversal é quando você secciona de forma paralela à base. Tá. O que seria a seção meridiana? Seção meridiana é quando você reparte, você faz uma seção, só que passando pelos dois centros das duas bases. Obrigatoriamente vai passar pelo eixo. É como se você, por exemplo, na hora que você vai tirar a linguiça do churrasco, da churrasqueira, você tem um espeto passando exatamente no meio da linguiça. E aí o que você vai fazer? Você vai passar a faca raspando literalmente o próprio espeto. Ou seja, você vai cortar a linguiça rigorosamente ao meio e aí você tem a sua seção meridiana. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia um pouco assim mais didática falando. Imaginem um tronco de árvore que seria algo mais ou menos aqui assim. Aí o índio foi lá, cortou porque ele quer fazer uma canoa. Ele quer fazer exatamente uma canoa com essa árvore que ele cortou, um tronco da árvore. Então seria mais ou menos aqui assim. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai mirar, obviamente, o centro da árvore aqui, vai mirar o centro da árvore aqui, e ele vai fazer o que? Ele vai, ó, cortar. Vai cortar aqui e vai fazer um corte também paralelo, tá, ao primeiro corte. Quando ele faz esse corte, olha o que vai acontecer, ó. Vai ficar exatamente aqui, assim, ó. Aqui, e vai ficar o outro corte aproximadamente aqui assim. Então o que ele acabou de fazer? Ele acabou de criar uma canoa para ele. Uma canoa para ele que vai ficar mais ou menos assim, ó. Cortou a árvore rigorosamente no meio. Então vai ficar algo mais ou menos como eu desenhei para vocês. Passando aqui, fazendo o corte pela seção, tá bom? Pela seção meridiana. Aqui estava o centro, aqui estava o centro, ele fez o corte e a gente deu origem a uma canoa ali. Simples assim, tá? Só vocês terem mais um exemplo didático, ilustrativo aí para vocês. Seção transversal, paralela à base, seção meridiana, passa pelos centros das bases,
Passa obrigatoriamente pelos eixos. Gente, a gente também tem o que a gente chama de cilindro reto, cilindro de revolução, e a gente tem também o que a gente chama de área da seção meridiana. Eu quero que vocês imaginem agora para mim, por favor, um cilindro reto. O próprio nome já te sugere. Quando se fala em cilindro reto, é porque a geratriz ela forma um ângulo de 90 graus com a base ou não forma? Forma. Se é cilindro reto, é porque a geratriz ela forma um ângulo reto em relação ao plano da base. Então tá aqui, ó. O que é um prisma reto? Prisma reto é um prisma onde a aresta lateral forma um ângulo reto com o plano da base. Então, quando você cria, por exemplo, um cilindro reto e você cria a seção meridiana de um cilindro reto, olha que interessante que vai acontecer aqui, ó. A seção meridiana você cortou aqui passando pelo centro, cortou aqui passando pelo centro, aí você cria essa figura aqui, ó, que eu vou destacar de verde para vocês. Isso aqui a gente já aprendeu que é a seção meridiana. Lembra do último quadro? Show de bola. Isso aqui é o que a gente chama de seção meridiana. Beleza. Agora, se isso aqui é um cilindro reto, prestem por favor atenção. Então quer dizer que essa, por exemplo, geratriz aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Forma 90 graus com o plano da base. É só isso? Não, porque tem uma informação mais importante. Aqui está o centro da base, aqui está o centro da base. Aqui, ó, obviamente, também é 90 graus. Porque se aqui é 90 graus, geratriz formando 90 graus com o plano da base, então aqui também é 90 graus. Só que se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus e aqui também é 90 graus. Gente, olha que interessante. Vou até escrever aqui de verdinho para vocês aqui, ó. Esse cilindro aqui é o que a gente chama de cilindro reto. Cilindro reto porque a geratriz forma com o plano da base esse ângulozinho de 90 graus, esse ângulo reto. Tá, ok. Mas o detalhe é o seguinte, que no cilindro reto, a própria seção meridiana, vou escrever aqui, ó, a própria seção meridiana é o que? É um retângulo. Então a seção meridiana, tá? A seção meridiana é igual a um retângulo. Então quando eu poderia, por exemplo, perguntar a vocês qual é a área da seção meridiana de um cilindro reto. Então a área da seção meridiana de um cilindro reto é na verdade a área de um retângulo. Geratriz a gente representa pela letra G, tá? Isso é uma letra padrão. Falou em geratriz, a gente representa pela letra G. No cilindro reto, falou em geratriz, você está falando também da própria altura. Falou em geratriz, você fala em altura num cilindro reto. É a mesma coisa. Outra informação. Isso aqui, ó, não é o raio da base de baixo? Aqui mede R. Isso aqui, ó, é o raio da base de baixo. Raio também mede R. Então, na seção meridiana, que é um retângulo num cilindro reto, a base da seção meridiana é 2R e a altura da seção meridiana é G ou H. Aí depende de cada caso. Mas cilindro reto é o que nos interessa nesse primeiro momento. Você pode perceber mais uma informação que é o seguinte. Aqui assim, ó, eu não tenho o eixo do cilindro reto. Passa pelo centro das duas bases. Olha só, e sai lá embaixo. Concorda comigo? Esse eixo do cilindro reto também forma 90 graus com o raio da base. É mais uma informação técnica para vocês. Então, no cilindro reto, a seção meridiana é um retângulo. Falou em cilindro reto, geratriz equivale à própria altura. Falou por exemplo, uma seção meridiana de um cilindro reto.
o eixo, né, o eixo central do cilindro forma 90 graus com o raio da base, e aí você vai tirando várias e várias conclusões a partir daí. Existe também aquilo que a gente chama de cilindro de revolução. Cilindro de revolução. Cilindro de revolução é também um cilindro reto. É também um cilindro reto, também conhecido como cilindro de rotação. Cilindro de revolução, ou conhecido também como cilindro de rotação. É o mesmo conceito, é a mesma coisa, é a mesma ideia, são apenas nomes diferentes. O que seria um cilindro reto de revolução ou um cilindro reto de rotação? Eu quero que vocês prestem, por favor, atenção agora, um detalhezinho que eu vou fazer para vocês aqui. Tá? Vou desenhar um eixo, tá aqui, ó. Aqui você tem um eixo. E eu vou desenhar, apoiado nesse eixo, uma figura retangular. Então tá aqui uma figura retangular. Prontinho. Ó, uma figura retangular, tá? Então aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto e aqui é ângulo reto. O que eu vou fazer? Eu vou dar um peteleco nessa figura retangular e fazer com que ela gire ao redor desse eixo aqui. Qualquer direção. Pode ser nesse sentido ou pode ser no outro. É como se fosse a porta giratória de um banco. Aqui você tem a porta do banco, aqui você tem o eixo dessa porta giratória. Quando eu dou peteleco nessa porta, olha o que vai acontecer. Essa porta começa a girar. Então ela vem para cá, ó. A porta vem para cá agora, começa a girar. Concorda comigo? Agora ela vai passar para o lado de cá, ó. Ela começa a girar, até dar uma volta completa. Prontinho, ó. Tá quase. Olha que interessante, ó. Aí vai chegar uma hora que ela vai estar aqui assim aproximadamente. Concorda comigo? Então olha só. Quando ela der essa volta completa, olha que interessante vai acontecer. Essa porta ela vai girar, 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 girar. E quando você se der conta, ela formou, tecnicamente falando, o que? Um cilindro. Tá? É o cilindro de rotação. É o cilindro de revolução, tecnicamente falando. É um cilindro que você obtém como? Fazendo uma revolução, uma rotação de um retângulo em torno de um dos seus lados. Então você tinha esse retângulo aqui, ó, que eu desenhei inicialmente, apoiei um dos lados no eixo e fiz essa porta girar. Isso é o que a gente chama de cilindro de revolução ou cilindro de rotação. É você fazer a rotação de um retângulo em torno do eixo, em torno de um dos lados desse retângulo. E obrigatoriamente trata-se de um cilindro reto também. É um cilindro de rotação, também conhecido como cilindro de revolução, e obrigatoriamente ele é, vou escrever aqui, ó, e além de tudo, ele é um cilindro reto ao mesmo tempo. Eu poderia perfeitamente apoiar não o retângulo aqui, ó, esse retângulo que eu estou pintando de amarelo, eu poderia apoiar não esse lado comprido, maior aqui, ó. Eu poderia apoiar esse lado pequenininho. Então como é que seria, por exemplo? Vou fazer até aqui em cima para não embolar. Eu poderia fazer exatamente essa ideia, ó. Crio o eixo, agora eu deixo essa porta deitada, tipo uma lata de sardinha, por exemplo, aqui, ó, mas também ele sendo reto. E dou peteleco nele, nessa porta, fazendo ele girar. E aí quando ele gira, olha que interessante que vai acontecer, ele vai criar uma lata cilíndrica, apesar de bem mais gordinha, só que bem mais baixinha. Então tá aqui, ó. Cria uma lata cilíndrica, um formato, por exemplo, de uma lata de sardinha. Uma lata bem mais baixinha. Ela é mais larga, porém ela é mais baixa. Essa outra lata aqui, ó, ela é mais comprida, mais alta, porém mais fina, mais estreita. E assim vai. Você pode fazer a rotação em torno de qualquer dos lados desse retângulo. Gente, existe também
o que a gente pode fazer é calcular a área da seção meridiana de um cilindro reto. Isso aqui, ó, a área da seção meridiana de um cilindro reto. Quando você vai calcular a área da seção meridiana de um cilindro reto, você nada mais, nada menos está calculando a área de um retângulo. Então deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. A área da seção meridiana, só que agora meridiana, tá? De um cilindro reto. Gente, a área da seção meridiana de um cilindro reto não é calcular a área de um retângulo? Então vou escrever aqui, ó, a área de um retângulo. E eu pergunto a vocês, como é que se calcula a área de um retângulo? É a base do retângulo vezes a altura do retângulo. A base do retângulo é exatamente o que eu falei com vocês, claro, ó. Isso aqui mais isso aqui, você tem que a base é exatamente igual a quanto? 2Rs. Então é a base que mede 2Rs vezes a altura que mede tanto G quanto H. Então poderia ser 2R vezes G, ou, se vocês quiserem mudar as letrinhas, 2R vezes H. Esse é o cuidado que vocês têm que ter aí. Essas são as dimensões da seção meridiana de um cilindro reto. 2R de comprimento por H ou G de altura. Basicamente é isso que nos interessa. Olha só que interessante que a gente pode também abordar. Aqui já falei, ó, a área da seção meridiana, obviamente que é de um cilindro reto. Tá, professor, mas e se fosse, por exemplo, um cilindro oblíquo? Então, olha só, se fosse um cilindro oblíquo, então você teria aqui, por exemplo, ó, a base de cima, vou fazer agora ele ligeiramente inclinado. Então tá aqui, ó, ligeiramente inclinado. Então prestem, por favor, atenção agora. Aqui você tem a base de baixo, aqui você tem o centro da base de cima, centro da base de baixo. Se você vai criar esse cilindro claramente oblíquo, observe que, ó, esse ângulo de inclinação aqui, ó, ele, que eu poderia chamar de ângulo alfa, claramente o ângulo alfa é um ângulo diferente de 90 graus. Se eu poderia ir visualizar o eixo, olha só o eixo, ó. O eixo seria isso aqui assim aproximadamente, não seria? Claramente aqui você tem o raio, tá? Aqui você tem o raio da base e aqui você tem o mesmíssimo ângulo alfa, que é diferente também de 90 graus. Tá, mas e a seção meridiana de um cilindro oblíquo? Vou pintar de vermelho para vocês aqui, ó. Se fosse para eu calcular a seção meridiana ou a área da seção meridiana de um cilindro oblíquo, você teria que calcular a área de um paralelogramo. Tá aqui, ó. É esse paralelogramo pintado para vocês de vermelho agora. E aí você teria que fazer o que? A base vezes a altura do paralelogramo. A base é relativamente fácil, porque daqui, ó, até aqui é um raio da base. Daqui até aqui é outro raio da base. Então seria 2R vezes a altura. Só que a altura você teria que fazer o que? Calcular a altura, que é exatamente essa distânciazinha aqui, formando 90 graus com o plano da base. E aí você tem aqui a geratriz. Num cilindro, olha só que interessante, hein? Num cilindro oblíquo, vou escrever, ó, num cilindro oblíquo, você tem que obrigatoriamente o quê? Que uma coisa é a geratriz, outra coisa diferente é a altura. Então você tem que tomar cuidado com essas informações extras que vão surgindo naturalmente para vocês. Bem, gente, isso é a área da seção meridiana. Cilindro reto, área de um retângulo. Cilindro oblíquo é a área de um paralelogramo. Você tem o que eu acabei de falar de cilindro oblíquo, tá? Já até antecipei um pouquinho para vocês aqui.
você já tem essa informação. E o que seria o cilindro equilátero? Isso aqui eu já falei nesse quadro anterior. O que seria o cilindro equilátero? Cilindro equilátero, gente, é quando, primeira coisa, falou em cilindro equilátero, você está falando de um cilindro reto. Tá bom? Falou de cilindro equilátero, você está falando de um cilindro reto. Então deixa eu desenhar para vocês aqui um cilindro equilátero. Desenhar um cilindro reto. E aí eu antecipo para vocês, até para facilitar o próprio desenho. Equilátero não significa que os lados são iguais? Sim. Então isso significa o quê? Que num cilindro equilátero, a seção meridiana é uma seção equilátera. Qual é a figura que você cria numa seção meridiana de um cilindro reto? Não é um retângulo? E se ele é um retângulo equilátero, só pode ser um quadrado. Então, olha que interessante. Ó. Aqui você tem o centro da base de cima, aqui você tem o centro da base de baixo, aqui você tem, olha, a seção meridiana sendo pintada, desenhada para vocês de verde. Tá aqui, ó. Ok. Seção meridiana pintada de verde para vocês. Pelo fato de ser um cilindro reto, então a geratriz, falou em geratriz, você está falando em altura. Ok, mas o fato de ser um cilindro equilátero quer dizer que essa seção meridiana que eu desenhei, que eu pintei de verde para vocês aqui, ó, passando pelos dois centros das duas bases, ele também, a seção é uma figura equilátera, é um quadrado obrigatoriamente. Então, sendo um quadrado, tem várias informações que a gente poderia tirar. Por exemplo, olha só, aqui ó, é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto. Ok, daqui até aqui é o raio da base, daqui até aqui é o raio da base. Só que essa seção meridiana, pelo fato dele ser um cilindro equilátero, obrigatoriamente tem que ser uma figura quadrada. Sendo uma figura quadrada, você tira algumas informações. A base é exatamente igual à altura. Então quer dizer o quê? Que dois R's têm o mesmo valor, têm a mesma medida do G ou, obviamente, do H. Falou em 2R's, você está falando em G, ou falou em 2R's, você está falando em H. E aí, se fosse, por exemplo, para calcular a área da seção meridiana de um cilindro equilátero. Então, ó, a área da seção meridiana de um cilindro equilátero. A área da seção meridiana de um cilindro equilátero nada mais é do que a área de um quadrado. E como é que você calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Concorda comigo? Então seria 2R's vezes G ou 2R's vezes H. Então tá aqui, ó, 2R's vezes G ou 2R's vezes H. Ou qualquer outra combinação que você puder imaginar. Por exemplo, 2R's vezes 2R's, porque lado e altura não é a mesma coisa. Então poderia ser, ó, 2R's ao quadrado, que daria o quê? 4R ao quadrado. Ou poderia ser, por exemplo, G ao quadrado, porque é lado vezes lado. Ou ainda o próprio H ao quadrado, porque é lado H vezes o outro lado, que também mede H, porque é quadrado. H ao quadrado e assim por diante. Então, o mais importante é o conceito, é a definição. Falou em seção meridiana de um cilindro equilátero, você sabe que está trabalhando com um cilindro reto. Se é um cilindro reto equilátero, a seção meridiana é um quadrado. E aí você sabe que a base desse quadrado, 2R's, é igual à própria altura desse quadrado, G ou H. Então essas são algumas informações extras que você tem
nesse sentido aí para poder desenvolver um pouco mais. A gente na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia aqui, ó, de planificação de um cilindro reto, área lateral de um cilindro, área total e volume. A gente para por aqui. Eu espero que nessa primeira aula, que é bem teórica, tá, mas ela tem muita informação importante para vocês, eu espero que de alguma forma vocês tenham entendido, aprendido alguma coisa. Na próxima aula a gente dá continuidade a essa parte teórica e já praticamente finaliza toda a teoria de cilindro, e a gente manda ver a partir daí em exercício. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.